Olá, irmãos, que bom nós estarmos juntos aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Eu quero te convidar a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Também te convido a você nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor separou esse tempo para que nós ouçamos a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos então que o Senhor nos guie nesse estudo, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações e que haja transformação em nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando o tema Êxodo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Um Interlúdio Espiritual. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, capítulo 23, versos de 20 a 33, nós vamos perceber que o Senhor ele está confirmando as promessas feitas anteriormente. E isso incluía a condução do povo através do deserto, a retirada dos moradores de Canaã, para que o seu povo então pudesse ali habitar, e a entrada de Israel na terra prometida. A lei que o Senhor ratificava naquele momento, ela não seria apenas para a obediência exclusiva naquele tempo, mas também para após o povo estar estabelecido em Canaã como nação. Carnaval fora de época. Enquanto Moisés recebia a lei no Monte Sinai, o povo apostatava da sua fé em Deus e também pendia para a idolatria, pois eles não souberam como esperar em Deus durante a ausência de Moisés, que era o seu líder. Lembramos que Moisés passou 40 dias no monte recebendo as orientações do Senhor. Êxodo capítulo 24, verso 18. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O povo então ele está se sentindo sem o seu líder e procuram a Arão. Êxodo 32, versos de 1 a 4. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. E todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O povo, ele queria um Deus que fosse semelhante aos deuses egípcios. E isso é percebido uma vez que o produto desse pedido feito a Arão é uma imagem, a imagem de um bezerro. Assim, eles estavam quebrando claramente 2 mandamentos. Criaram um Deus que a Bíblia nem sequer chega a registrar o nome, se é que houve um nome para ele, e ele seria então, esse Deus, um paralelo a Jeová, e também fizeram uma imagem para adoração, isso é idolatria. De fato, Arão, ele não demonstrava a mesma firmeza que Moisés. Vejamos o episódio registrado em Números capítulo 12, versos 1 e 2. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Arão, ele reivindicava a mesma autoridade profética que Moisés, almejando ser algo que naquele momento não lhe cabia. De volta ao episódio do bezerro de ouro, Arão ele não fora nem sequer capaz de assumir a sua culpa naquele ocorrido. Vejamos a desculpa que ele dá a Moisés. Êxodo 32, verso 24. Então eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Isso foi apenas uma desculpa esfarrapada que mostra o quanto Arão não estava preparado para aquele momento. E assim, essa cena ela fora avisada por Deus a Moisés ainda no Monte Sinai. Foi um verdadeiro carnaval. Êxodo 32, verso 7.
Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Quando Moisés desce e encontra aquela cena, a sua reação foi jogar as tábuas da lei no chão, e essas tábuas haviam sido escritas pelo próprio dedo de Deus, de modo então que essas tábuas, ao cair no chão, elas se despedaçam. Moisés ele quebra as tábuas da lei, assim como o povo estava quebrando o seu pacto com Deus. Ele há de convocar então os levitas que tiveram prontidão em obedecer e ordena que os idólatras fossem mortos. Êxodo 32, verso 28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. O espírito do intercessor. Êxodo capítulo 32, versos 30 a 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Moisés aqui ele está demonstrando a profundidade do seu amor pelo povo e também a firmeza da sua fé em Deus. E Deus ouve a súplica de Moisés, perdoando então o povo. Irmãos, Deus sempre é pronto a nos perdoar. Isso porque Deus é amor. Mas as consequências do pecado, elas não são reversíveis. Êxodo 32, versos de 33 a 35. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. De fato, a intercessão de Moisés, ela foi muito preciosa. Ela foi feita com toda a sua alma e também com a sua própria salvação como penhor daquela súplica. Deus então revogou a sentença de morte diante da intercessão de Moisés. Tiago, capítulo 5, verso 16, vai nos ensinar: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A divina presença. Como já dissemos, Moisés, ao retornar do monte, ele clama pela presença do Senhor. Êxodo 33, verso 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. O povo, por sua vez, ele parece ter se arrependido da idolatria. Deus, então, ele declara que irá com o povo e manda Moisés lavrar novas tábuas, e nelas serão escritos novamente os mandamentos que constavam nas primeiras tábuas. Vemos aqui como Deus é misericordioso e perdoador. Ele sempre nos dá uma nova chance. Mas para prosseguir rumo a Canaã, Moisés ele quer estar seguro da presença de Deus. E ele tem então uma das experiências mais marcantes e profundas com o Senhor. Êxodo 33, versos de 18 a 23. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. A glória de Deus ela é tamanha que Moisés não poderia vê-lo face a face. Somente em Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, é que Deus pode ser visto fisicamente. O próprio Jesus ele declara no Evangelho de João, capítulo 14, verso 9: quem me vê, vê o Pai.
Mas como também o próprio João ele nos ensinou em sua primeira carta, capítulo 3, verso 2, que diz assim: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Chegará então o dia, sim, que nós veremos o Senhor face a face. No capítulo 34 de Êxodo, versos de 10 a 28, Deus ele renova o seu pacto com Israel. Novamente o povo deveria obedecer aos preceitos do Senhor e às suas ordens. A glória de Deus. Êxodo capítulo 34, verso 29. Ao descer do monte Sinai com 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Após o encontro do Senhor com Moisés, o seu rosto então resplandecia. O brilho no rosto de Moisés não era aqui uma demonstração de poder, mas traços da presença de Deus. Não há explicação natural para esse brilho, mas entendemos que foi o resultado da sua visão da glória de Deus. A partir de então, Moisés passa a usar um véu, cobrindo o seu rosto. Esse véu somente era tirado quando ele entrava na presença de Deus. O apóstolo Paulo ele vai abordar o uso do véu por Moisés a fim de nos ensinar sobre como devemos nos portar diante do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmãos, que assim seja em nossas vidas, que busquemos a face do Senhor de modo a sermos transformados dia após dia, através da ação do Espírito Santo em nós. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra aos nossos corações. Nosso desejo é que dia a dia o teu Espírito nos transforme, que nós sejamos pessoas melhores, que possamos crescer, não para nós, mas para a tua honra e glória. Assim eu oro pedindo que o Senhor abençoe a cada uma das nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no dia de hoje e no decorrer desta semana. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.